trabalhar como agente federal por 12 anos ensina você a encarar os piores criminosos do mundo. No entanto, nenhuma preparação técnica, nenhum treinamento tático, realmente prepara uma pessoa para uma ligação no meio da madrugada. Meu nome é Cláudia Thorne, e eu atuo como agente federal na cidade de Indianápolis. Era 2h27 da manhã quando o toque estridente do telefone quebrou o silêncio do meu quarto. Atendi rapidamente, com o coração acelerado. Do outro lado da linha, ouvi a voz do meu pai. Ele parecia extremamente frágil, apavorado, e falava diretamente da delegacia central da cidade. Ele implorava pela minha ajuda, com uma voz trêmula que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me disse que a minha cunhada o tinha acusado falsamente de agressão. Ela afirmou aos policiais que ele a atacou com um taco de beisebol. E o pior de tudo, o meu próprio irmão estava lá, parado, assistindo a tudo sem dizer uma única palavra para defender o nosso pai. Naquele momento, o meu sangue congelou. Mas o meu instinto profissional assumiu o controle imediatamente. Eu disse ao meu pai para manter a calma, não assinar absolutamente nenhum documento e permanecer em silêncio até a minha chegada. Peguei minhas chaves, meu distintivo, meu casaco, e saí de casa às pressas. Enquanto dirigia pelas ruas completamente vazias, minha mente tentava processar a situação. O silêncio do meu irmão não era uma reação normal a uma briga familiar. Era algo frio, calculado, premeditado. Aquilo era uma armadilha perfeita. Eles queriam trancar o meu pai para tomar posse de todos os seus bens. Mas eles cometeram um erro gravíssimo. Eles esqueceram quem é a filha dele. Quando cheguei à delegacia, as luzes fluorescentes e frias mostravam o rosto exausto do meu pai. Ele estava encolhido em uma cadeira de plástico no canto da sala de espera. A poucos metros dali, minha cunhada, Priscila, estava no balcão principal, fazendo uma verdadeira cena dramática para os oficiais. Entrei no local mantendo a minha postura estritamente como cidadã comum. Caminhei até o balcão principal e solicitei imediatamente ao oficial de plantão uma sala privada para conversar com o meu pai, além da presença de um advogado antes de qualquer outro depoimento. O oficial olhou para mim, visivelmente incomodado com a interrupção. Antes que ele pudesse responder, Priscila se virou. Ela segurava um lenço amassado, forçando um choro alto e teatral. Ela apontava para uma marca vermelha no ombro e gritava que meu pai tinha enlouquecido, exigindo que ele fosse internado imediatamente em uma clínica psiquiátrica. Ignorei completamente o show dela e mantive meu foco no policial. Naquele instante, meu celular vibrou no bolso. Era uma ligação da minha família. Quando atendi, descobri que meu irmão já estava ligando para todos os parentes, espalhando a falsa história de que nosso pai tinha sofrido um surto violento por causa de uma demência avançada. Ele estava tentando controlar a narrativa desde o início. Desliguei o telefone e voltei minha atenção para o oficial. Pedi formalmente que uma equipe fosse enviada à casa do meu pai para isolar o local como uma cena de crime. O policial simplesmente debochou do meu pedido, jogando a caneta sobre a mesa e mandando eu me sentar e esperar a minha vez. Foi aí que tirei o meu distintivo federal do bolso e o abri sobre o balcão. Olhei fixamente nos olhos dele e afirmei que não estava fazendo uma sugestão, mas sim dando uma ordem clara de preservação de provas de acordo com o protocolo federal. A atitude do policial mudou instantaneamente. Ele se ajeitou na cadeira, fechou o relatório que estava fazendo e pegou o rádio para cumprir as ordens. Com o oficial sob controle, fui até o meu pai para levá-lo a uma sala privada. Quando ele tentou se levantar da cadeira, suas pernas falharam e ele tropeçou pesadamente. Segurei o seu braço rapidamente para evitar que ele caísse no chão. Ao fazer isso, a manga da blusa dele subiu. Foi nesse momento que meus olhos travaram na pele dele. Havia marcas profundas e roxas, formando anéis perfeitos ao redor de seus pulsos. Aquelas marcas não eram recentes de uma briga de uma hora atrás. Eram marcas clássicas e inconfundíveis de maus tratos contínuos. Ao ver aquelas marcas estranhas nos pulsos do meu pai, mudei meus planos imediatamente. Em vez de levá-lo para casa, fui direto para o pronto-socorro do hospital da cidade. O meu pai foi colocado na sala de emergência, e o médico de plantão começou um exame físico detalhado. Fiquei ao lado da cama enquanto o médico verificava os sinais vitais. O relatório médico era preocupante. Meu pai estava severamente desidratado, e os batimentos cardíacos estavam oscilando de forma perigosa. O médico confirmou que ele tinha sido privado de seus remédios diários por pelo menos 3 dias.
Em seguida, o médico examinou de perto as marcas nos pulsos dele. Ele usou uma lanterna para avaliar a pele, se levantou e olhou diretamente para mim. Ele explicou que aqueles hematomas não eram de uma briga recente. As lesões tinham entre 4 e 7 dias e eram marcas clássicas causadas por lacres de plástico. Senti meu queixo travar de raiva. Pedi licença e saí para o corredor silencioso do hospital. Peguei meu telefone e liguei diretamente para a delegacia. Assim que o oficial atendeu, fui direta ao ponto. Informei que o hospital tinha acabado de confirmar que meu pai foi amarrado com lacres de plástico por quase uma semana, e que a polícia ignorou evidências claras de maus-tratos. O oficial tentou se justificar, mas eu o interrompi. Avisei que ele estava violando leis graves de proteção ao idoso. Disse que, se ele não preservasse as provas da casa e não fizesse um relatório correto imediatamente, eu levaria o caso para a corregedoria e para o promotor de justiça. O silêncio da linha foi imediato. O policial percebeu o tamanho do problema e mudou o tom, prometendo enviar uma equipe para isolar a casa. Voltei para o quarto do hospital. Meu pai parecia um pouco mais alerta por causa do soro. Ele estendeu a mão, segurou meus dedos com firmeza e sussurrou bem perto do meu ouvido. Ele implorou para não voltar para aquela casa. Disse que eles o trancaram no quarto por dias, tentando forçá-lo a assinar papéis que ele nem conseguia ler. Aquelas palavras confirmaram o meu pior pesadelo. Não era um incidente isolado, era um abuso planejado. Eu precisava ver exatamente o que eles estavam escondendo naquele quarto antes que o meu irmão ou a esposa dele pudessem destruir as provas. A casa estava silenciosa quando cheguei. Usando a chave que meu pai tinha me entregado, abri a porta e entrei. O ar dentro do imóvel era pesado e abafado, como se a casa estivesse abandonada há semanas. Caminhei direto para o quarto principal do meu pai. Ao chegar à porta do quarto, percebi que algo estava muito errado. A porta não estava apenas fechada, estava trancada por fora. Ajoelhei para examinar a fechadura. Haviam instalado uma tranca reforçada do lado de fora, com parafusos novos e brilhantes. Alguém tinha colocado aquilo recentemente com o único propósito de impedir que quem estivesse dentro pudesse sair. Aquilo não era proteção, era um cativeiro. O que você pensa que está fazendo aqui? Uma voz ecoou atrás de mim. Virei e vi meu irmão, Rodney, no final do corredor, com o rosto contraído de irritação. Ele claramente não esperava me encontrar ali. Respondi de forma fria e profissional que aquela era a casa do nosso pai, que eu tinha a chave e a autorização dele, e que Rodney não tinha direito legal de me impedir. Ele tentou me intimidar, dando um passo à frente dizendo que ele e a esposa estavam cuidando dos negócios do pai. Não dei atenção à agressividade dele. Apenas passei por ele mantendo a calma e fui em direção à cozinha. O balcão da cozinha estava cheio de embalagens de comida rápida e frascos de remédios vazios, nenhum deles pertencente ao tratamento do meu pai. Fui direto até o lixo embaixo da pia. Puxei o saco plástico e comecei a mexer no conteúdo. No fundo do lixo, encontrei uma pilha de papéis picotados. Colei as tiras sobre a bancada e, em 10 minutos, consegui reconstruir o documento. Era uma cópia do testamento original do meu pai, rasgado exatamente na linha da assinatura e nas cláusulas de herança. Logo abaixo, encontrei outro documento, uma procuração pública. A assinatura no final era tremida e falsa, uma tentativa clara de imitar a letra do meu pai. Verifiquei o carimbo do cartório no sistema do Estado pelo celular e descobri que o registro daquele tabelião tinha expirado há 3 anos. O documento era totalmente ilegal. Aquilo não era uma briga de família. Rodney e a esposa não estavam cuidando do meu pai. Eles estavam destruindo as garantias legais dele para assumir o controle total de todos os seus bens. A tranca na porta, o testamento rasgado e a procuração falsa mostravam um plano frio e calculado. Meu pai não era um paciente sendo cuidado, era uma vítima sendo roubada. Na manhã seguinte, caminhei até o departamento de perícia digital e entreguei a procuração falsa para Chandra Sterling, nossa especialista em análise de dados. Ela ajustou os óculos, analisou o documento e começou a digitar rapidamente no teclado. Ela acessou o banco de dados público do Estado para verificar os detalhes do carimbo. Em poucos minutos, confirmou que a licença daquele cartório estava expirada há 2 anos e que o selo era completamente fraudulento. Essa confirmação era a alavanca de que precisávamos para avançar.
Solicitei imediatamente a quebra do sigilo bancário da conta principal do meu pai. Em menos de uma hora, o banco nos enviou o histórico completo de movimentações. Sentamo-nos lado a lado para analisar os extratos. A movimentação era estranha, mas seguia um padrão muito claro. Uma quantia expressiva de $250 mil tinha sido retirada em uma única transferência. Chandra rastreou o caminho do dinheiro no monitor. O valor não foi para uma conta pessoal comum. Ele passou por uma empresa fantasma registrada em um nome genérico, dividiu-se em quantias menores e entrou direto em 3 plataformas digitais de apostas. O dinheiro do meu pai estava sendo lavado e gasto em cassinos online através de contas ligadas ao meu próprio irmão. Decidi investigar o histórico da minha cunhada, Priscila. Pedi para Chandra checar o registro criminal e os antecedentes civis dela. Os resultados surgiram na tela em questão de segundos. Nos últimos 10 anos, Priscila tinha usado 3 nomes diferentes em 3 estados diferentes. Cada arquivo revelava o mesmo histórico: processos civis envolvendo disputas de bens com pessoas idosas, logo após acordos de casamento ou união estável. A estratégia dela sempre foi a mesma. Ela se aproximava, conseguia acesso aos bens, criava um conflito e desaparecia assim que as contas ficavam vazias. Ela era uma predadora profissional. Mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Mandei Chandra pesquisar o endereço da casa do meu pai no sistema de imóveis da cidade. Para nossa surpresa, a casa já estava anunciada para venda direta pelo proprietário, com um anúncio publicado há menos de 48 horas. Abrimos o contrato anexado ao anúncio. Era uma cópia digital de autorização de venda, novamente assinada com uma versão falsificada da assinatura do meu pai. Eles não estavam apenas roubando a poupança dele, estavam tentando vender a própria casa enquanto ele ainda estava vivo. As provas eram esmagadoras. Com todas as evidências em mãos, fui direto ao gabinete da promotora de justiça, Brenda Joyce. Apresentei os documentos falsificados, os extratos bancários e o relatório de investigação. Ela analisou o material em silêncio. Depois de alguns minutos, olhou para mim e afirmou que o caso cumpria todos os critérios para exploração financeira de idosos e falsificação de documentos. Brenda agiu com rapidez. Em menos de 2 horas, o juiz assinou o mandado de busca e apreensão. Reuni uma equipe policial e fomos direto para o escritório de negócios do meu irmão. Entramos no local com um mandado em mãos. Os policiais isolaram o perímetro para evitar que qualquer arquivo fosse apagado. Fui até a mesa principal, onde Rodney estava sentado, preenchendo formulários de transferência imobiliária na tela do computador. Ele congelou ao ver o meu distintivo e os policiais ao redor. Seu rosto perdeu a cor na hora. Priscila saiu de uma sala reservada, olhou para os policiais e depois para mim. Ela cruzou os braços com um sorriso arrogante, acreditando que tinha limpado a cena do crime no dia da agressão. Ela debochou, dizendo que as câmeras da casa estavam quebradas há uma semana e que estávamos perdendo tempo. Olhei para ela com firmeza e respondi que não estava procurando pelos discos rígidos das câmeras, mas sim pelos registros de atividade de rede da casa. O sorriso dela desapareceu na hora. Ela percebeu, tarde demais, que os dados de conexão de um roteador ficam salvos na nuvem, independentemente do estado das câmeras. Os policiais apreenderam computadores, notebooks e celulares, colocando tudo em sacos lacrados. Enquanto isso, o anúncio de venda da casa do meu pai foi derrubado do sistema em tempo real. O império de fraudes deles estava sendo destruído diante dos seus próprios olhos. Os dispositivos eletrônicos apreendidos foram levados diretamente para o laboratório pericial. Chandra Sterling começou a extrair os registros do roteador para analisar as conexões feitas na noite do incidente. Ela rastreou os dados e descobriu algo impressionante. Havia uma câmera de segurança interna ligada à rede, disfarçada como um porta-retratos na sala. Rodney e Priscila tinham apagado as gravações locais, mas esqueceram que aquele modelo enviava cópias automáticas para um servidor na nuvem sempre que detectava movimento. Chandra fez o download do arquivo de vídeo gravado exatamente no horário do crime. Aproximei-me da tela e vi a cena com clareza absoluta. O relógio marcava 2h18 da manhã. Meu pai estava sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos. Priscila entrou na cozinha segurando o taco de beisebol. Ela caminhou até ele com um olhar agressivo, sussurrou algo e se afastou. Em seguida, a imagem mostrou o momento exato da armadilha,
Priscila bateu o taco com força contra a bancada de granito e, logo depois, atingiu o próprio ombro direito para criar a falsa lesão. Ela jogou a arma no chão, caiu e começou a gritar. Rodney entrou no cômodo, cruzou os braços e ficou apenas assistindo a esposa simular a agressão, enquanto nosso pai permanecia assustado e sem entender nada. Aquela gravação era a prova irrefutável que faltava. O vídeo conectava os documentos falsos, os roubos no banco e a falsa denúncia em uma única conspiração criminosa. O caso estava oficialmente encerrado. Semanas depois, o julgamento aconteceu no tribunal da cidade. A promotoria apresentou as gravações da nuvem e os laudos médicos. Quando o vídeo foi exibido para o juiz e para o júri, o tribunal ficou em absoluto silêncio. A defesa deles desmoronou completamente. O júri levou menos de 3 horas para declarar os 2 culpados de todas as acusações. Priscila foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado por exploração financeira de idoso, falsificação de documentos e agressão. Rodney recebeu uma pena de 8 anos de prisão por cumplicidade e fraude, além de ser obrigado a devolver cada centavo roubado da conta do nosso pai. Até mesmo o policial que tentou ignorar o caso no início foi suspenso do cargo e respondeu a um processo interno por negligência grave. Com o fim do processo, o juiz anulou todas as transferências fraudulentas e o banco devolveu todo o dinheiro para a conta do meu pai. Vendemos a casa de Indianápolis para deixar todas as memórias ruins para trás e nos mudamos para a Costa Leste, onde começamos uma vida totalmente nova, em paz e em segurança. Se você quer que a justiça e a verdade sempre prevaleçam em histórias como esta, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário dizendo o que achou da atitude dessa filha. A sua participação é muito importante para nós.